Luiz, por que você está dando ênfase na questão da base bíblica para a doutrina da depravação total? Então, porque o nosso pressuposto aqui é que a verdade fiel e última é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Legal. Então, nosso pressuposto é esse. Não é filosófico, não é especulativo, não é antropológico, não é histórico, não é crítico, mas ele é com base na Escritura, e nesse sentido, no método histórico-gramatical, não no método histórico-crítico. O texto é autoritativo e não a impressão que nós temos do texto ou a ciência que critica o texto é que é autoritativo. Legal, legal. Então, assim, volto para definir o termo. Depravação total é a doutrina que fala sobre a natureza do homem e não sobre as suas ações. As ações humanas, elas são oriundas da natureza humana, mas é bem verdade que algumas dessas ações, elas são... elas sofrem interferência da graça divina, de tal forma que o homem, a depravação total, não afirma que o homem é tão mau quanto pode ser, mas que todas as áreas da sua existência foram corrompidas pelo pecado e que ele em si mesmo é incapaz de conhecer e de querer a Deus, bem como de vir a ele pela sua própria vontade. Então, essa é a questão. Bom, como nós estamos entrando hoje na questão da base bíblica, eu quero destacar alguns aspectos que vão corroborar, e alguns textos bíblicos que vão corroborar com algumas premissas da doutrina da depravação total, ou depravação radical, ou inabilidade total do homem, né? O primeiro delas é que, como resultado da transgressão de Adão, os homens são nascidos em pecado e são, por natureza, espiritualmente mortos. Portanto, para se tornarem filhos de Deus e entrarem no seu reino, precisam nascer de novo. Então, o primeiro pressuposto é esse. Como resultado da transgressão de Adão, os homens são nascidos em pecado e são, por natureza, espiritualmente mortos. Ora, se o homem é, por natureza, espiritualmente morto, o que um morto faz com relação à sua própria existência? Ele não pode fazer nada. Logo, para ele se tornar filho de Deus e entrar no seu reino, ele precisa nascer de novo, bem como Jesus disse a Nicodemos. Agora, como é que alguém se nasce de novo? Estou usando um termo aqui esdrúxulo. Como alguém se faz nascer novamente pela sua própria vontade? Verdade. Né? Então, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ponto A, foi advertido para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, sob pena de imediata morte espiritual. Então, o que a gente vai ter aí é a verdade de Deus que tinha sido relativizada pela serpente. Ela de fato acontece, porque a partir daquele momento que Adão desobedece, ponto B, e come do fruto, Gênesis 3, de 1 a 7, por conseguinte, essa atitude traz morte espiritual sobre si mesmo e sobre toda a raça. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Davi, ponto C, confessou que tanto ele como os demais homens foram nascidos em pecado, Salmo 51, né? Ponto D, porque os homens são nascidos em pecado e são por natureza espiritualmente mortos. Jesus ensinou que para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. João 3, de 1 a 7. A gente tem o texto Romanos 5, que vai nos dar ampla base sobre a transgressão de Adão e a propagação do evangelho, ou seja, alcançando toda a raça humana.
né? Quer dizer, você tem aí tem uma expressão bíblica que vai de Gênesis a Apocalipse, né, de ponta a ponta, afirmando que uma vez rompido com o Criador, a criatura não tem mais condição, né, de reconectar-se sozinha, de reconciliar sozinha, de santificar sozinha. Tanto é verdade que aquela expressão, já que você citou Romanos, né, eu quero citar aqui também 2 Coríntios 5, 21, né, que ele se fez pecado por nós e ele se fez pecado por nós e nos transformou em justiça de Deus. Quer dizer, ele levou a condenação que era nossa por causa do pecado e nos deu como bênção o seu mérito, né? A sua justiça, a sua glória, como diz o Timothy Keller, né? Timothy Keller fala sobre isso muito bem, que quando os caras os soldados vão prender um doente numa casa, tem os militares, né? Polícia militar, vão prender um doente numa casa que é um velhinho, e aí o velhinho tá lá deitado, eles dão voz de prisão. Quando o cara puxa ele, a camisa abre. Quando ela abre, tem uma medalha de honra. Aí os 4 caras, na mesma hora, eles batem continência. Aí o Timothy Keller fala, eles não batem continência pro velho doente, eles batem continência para a medalha. Porque ao ver a medalha, eles reconhecem que aquele cara tinha sobre ele uma honra superior, que é mais ou menos o que Jesus faz, né? Ele leva a nossa culpa na cruz e quando Deus olha para a gente, ele vê a medalha, né? Vê a honra de Cristo em nós. O que seria impossível sem ele, né? Completamente impossível. Exatamente. E o que é interessante, eu estou acessando aqui o YouTube, porque a gente pode deixar também aí depois algumas dicas. Tem 2 vídeos do Saião muito bons sobre a queda em Gênesis e os resultados, os desdobramentos do pecado, segundo Romanos, que fala, eu queria trazer essa expressão que ele usa. Depois, Luiz, esse link vai ficar disponível aqui embaixo do vídeo, aqui no canal, beleza, lá no YouTube. Ótimo. Então, quando Adão desobedece e come do fruto proibido, né, por conseguinte, trouxe morte espiritual sobre si mesmo, sobre a raça. Esse texto de Gênesis ele é riquíssimo, porque ele nos apresenta ali uma série de coisas, né? De eventos e de doutrinas propriamente ditas, que a gente vai dizer dessa forma. Então, você percebe, por exemplo, o homem peca, ele constrói para si uma roupa de folha de figueira, né? Uma vestimenta de folha de figueira. Certo. Mas aquilo é insuficiente para justificá-lo diante de Deus. Deus, então, sacrifica um animal e, com o sacrifício daquele animal, faz uma roupa de peles, que é uma vestimenta permanente, já com ali a apresentação de que, para purgar pecados, precisa da morte sacrificial de uma vítima inocente, derramamento de sangue. A justificação nunca pode ser realizada pelo próprio homem, ou seja, a autojustificação. É Deus quem o justifica, verdade. É Deus quem o prepara para que possa estar na sua própria presença. E o Saião diz uma coisa interessante: o pecado ali, ele promove uma série de rupturas, conquanto aparentemente o resultado não seja imediato, mas essas rupturas todas acontecem. Ele diz que tem a ruptura teológica, porque na queda a relação do homem com Deus fica maculada e o homem já não tem mais a presença de Deus como tinha anteriormente. Verdade. Ele tem a ruptura psicológica, porque o indivíduo que antes era livre, era cuca fresca, agora é um homem que é assolado pela vergonha e pelo medo. E a pressão, né? E a pressão,
cobrança, trabalho, toda aquela pressão lá da sentença, né, que Deus dá, o verdadeiro Supremo, o verdadeiro Supremo. Aquele é o Supremo. Mas ele começa a ter um terror psicológico, porque a própria queda gera nele temor de Deus que antes não havia, medo, né? E vergonha, então ele tem ali uma ruptura psicológica, é a ruptura consigo mesmo. A teológica é a do homem com Deus, a psicológica do homem consigo mesmo. A ruptura sociológica, porque ele acusa a mulher, né? Quando Deus pergunta, que fizeste? Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Então agora ele já não se dá mais bem nem com a mulher que era carne da minha carne e osso do meu osso, e nem com Deus, que é o culpado, porque deu a mulher que ele não pediu, né? Então tem tudo. Hein? É brincadeira. Deus também nem ajuda, né, cara? Você tem ali a ruptura sociológica. Ele diz que tem a ruptura ecológica ou cosmológica, como chamam outros, que é a ruptura da relação do homem com o meio, né, com a criação. Deus diz, agora por sua causa maldita é a terra. Então, a terra que antes dava voluntariamente tudo que era bom, toda boa árvore para alimento, agora ela dá voluntariamente o que não presta. Por isso que o homem agora vai ter que lavrar e retirar o seu alimento do solo. Vai ser algo agora com muito mais sofrimento. Verdade. Né? E a ruptura biológica, porque no fundo, ele também passa a ter a morte física, embora não tenha acontecido naquele momento. Então, esse é o resultado da transgressão. E a grande prova de que a culpa e a corrupção do pecado são transmitidos, como chama o Gruden, né? Culpa herdada e corrupção herdada, fraqueza herdada e incapacidade herdada, são transmitidos a todos os homens, está no próprio fato de que todos morrem. Verdade. Bom, esse é um ponto. Há um segundo ponto, então, que eu quero destacar, que é como resultado da queda, os homens estão cegos e surdos para a verdade espiritual. Suas mentes estão entenebrecidas pelo pecado, seus corações são corruptos e malignos. Nós temos aí Gênesis 6:5, 8:21, Eclesiastes 9:3, Jeremias 17:9, Marcos 7:21-23, João 3:19, Romanos 8:7-8, 1 Coríntios 2:14 e tantos outros textos que corroboram com essa ideia. Que como tem até aquelas teorias que se levantavam antigamente, né, de que o pecado bloqueou o cérebro do homem, né? Não tem os caras que falam isso? Que o cérebro não funciona mais direito, que só usa agora 10%. Essas teorias que são levantadas em função dos efeitos práticos da queda. Eu, assim, não sou cientista, não diria que isso seja verdade, parece mais um mito da religião. Entretanto, todos esses textos mostram que a mente humana foi afetada mesmo, né? Ela perdeu a capacidade de enxergar a vida pelos filtros de Deus, né? Pelo reflexo de Deus. E se ela não tem pressuposto divino, ela vai usar que pressuposto? Obviamente, né? Obviamente está deteriorada. Sem dúvida nenhuma. E como você falou, a gente não é cientista para saber, né? Não sabe se essa história é bem verdadeira ou não. É verdade. Mas algumas coisas fazem sentido, né? A gente pode pelo menos questionar. Por que é que se tem um órgão com tamanha capacidade e se tem estudos que apontam que essa capacidade é limitada, e quando o cara foge um pouquinho desses 10%, ele se torna um gênio, né? Como Albert Einstein, como uma outra pessoa. Aquele alemão lá que estava montando o gerador de partículas, gerador de matéria, lembra dessa história? Que ele estava montando uma máquina para gerar matéria, né? E aí, se ele conseguisse, ele ia descobrir a origem da Terra, buraco negro, aquelas discussões que a gente tem. A tese dele de doutorado que ele estava defendendo, o pós-doutorado em função dessa discussão,
Os caras diziam na época que se ele conseguisse provar a tese dele, toda a nossa matemática, toda a nossa física ia acabar. Olha só, cara, você imagina como é que o conhecimento do homem, ainda que sublime, é um conhecimento efêmero, né? Porque, na verdade, esse fenômeno de mudança de conceito não é a primeira vez que acontece. A Revolução Copernicana, né? Quando Copérnico diz que a Terra não é quadrada, não é plana, opa, ela é redonda, pô, o cara muda tudo, meu irmão. Né? O mundo não é, ele não é, o universo não está sentado no Sol, na Terra, na verdade. Na Terra, ele é heliocêntrico, né? Heliocêntrico. Cara, aquilo muda tudo, muda a física, muda a matemática, muda todas as concepções. Quer dizer, a mente humana foi afetada e o homem está confuso, né, cara? Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Como a gente está vendo agora na questão da Covid, aí, a dificuldade que a ciência tem de achar respostas. É verdade. E essa doutrina da depravação total do homem, né, ela ainda é mais incisiva no que diz respeito à verdade espiritual. Porque ela diz que o homem está em trevas mentais, né? O que Paulo diz lá em Efésios 4, entenebrecido no entendimento, ou seja, em trevas mentais por causa do pecado. Exatamente. E os corações corruptos e malignos. Logo, o homem por si só, ele está num estado de afastamento de Deus e ele está morto espiritualmente, de forma que ele não tem a capacidade por si só de tornar-se para Deus. Verdade. Ele está cego e surdo. Verdade. Ele precisa de algo que lhe abra os olhos e que lhe desagrade os ouvidos. A gente vê isso em toda a escritura, né, cara? Os descendentes de Abraão eram idólatras, né? Os filhos de Jacó eram idólatras, né? Josué luta com a idolatria, Moisés luta com o próprio Moisés tem dificuldade naquele encontro dele transcendente, sublime, escatológico com Deus na sarça. Olha quantos ajustes Deus tem que fazer. Quem eu sou, por que eu estou aqui, o que aconteceu, quem é você, o que vai acontecer daqui para frente. O homem sozinho não consegue chegar a essas conclusões. E Jesus também, né? Você vê que naquela situação lá de João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães, o povo olha para ele, parte como conquistador, parte como o profeta que vem substituir Moisés, e aí Jesus tem que aparecer andando sobre as águas, né, entre uma margem e outra, para que os discípulos olhem, caramba, é Deus. Eles não conseguem enxergar por si só, eles precisam de uma revelação. Exatamente. Eles precisam de uma revelação, é exatamente isso. Eles precisam de algo que lhes faça ver, né? É o apóstolo Paulo achando que está no caminho certo. Exatamente. Mas quando as escamas dos olhos lhes são tiradas, é que ele vê de fato a verdade. Verdade. Né? O homem tem um sentido religioso e um sentimento religioso, inclusive como parte dos chamados atributos comunicáveis de Deus, né? A religiosidade, o desejo de religação, mas ele é um cego tateando pelo caminho, que ele não tem a menor possibilidade, sem que Deus o conduza, ele não vai chegar lá. Verdade. O terceiro ponto, então, fala que antes dos pecadores nascerem, esse aqui pode ser, sobretudo, Leclerc, muito ofensivo para quem ouve nos dias atuais, mas é uma verdade bíblica. Antes dos pecadores nascerem no reino de Deus, pelo poder regenerador do Espírito, são filhos do diabo e estão debaixo do seu controle. São escravos do pecado. É o que a Bíblia nos diz, João 8:34 e 44, Romanos 6:20, Efésios 2:12, 2 Timóteo 2, são textos que vão apontar para essa realidade, ou seja, o homem ele tornou-se escravo do pecado e do diabo porque está debaixo do seu controle. Está debaixo do controle do príncipe da potestade do ar, do príncipe desse mundo. Então, pode ser ofensivo,
pode não ser um discurso politicamente correto, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos apresenta um mundo em que não existe um muro. A linha divisória é tênue, você está de um lado ou está de outro. Verdade. Não existe a pessoa neutra, ou você está debaixo de um domínio do Espírito de Deus, ou você estará sujeito a um controle. E a solução para isso é uma doutrina, uma teologia que seja universalista, né? E agora a gente está vendo aí, além do universalismo, que você já explicou aqui muito bem, que é salvação para todos, independentemente de quem crê ou não crê, até o nosso amigo lá de São Paulo, né, num determinado vídeo, ele falou isso, você lembra? Ele falou, não, quando você chegar no céu, você vai encontrar a pessoa, ela vai dizer assim, caramba, como é que eu cheguei aqui? Foi através de Jesus. Ah, mas eu nem sei quem é Jesus, eu não sabia quem era. Ele fala isso no vídeo, lembra? Então, isso é o conceito do universalismo. E agora a gente tem também uma doutrina que está sendo muito propagada, que é a doutrina que iguala, né? Deus não está acima, Deus é igual. Além de todos estarem incluídos, Deus é nosso parceiro nesse processo. É concorrente, ele é. É concorrente, então é um esvaziamento total. Por isso que tem que crer, né, Luiz? Tem que nascer de novo, senão esse texto ele se torna intragável nesse momento que a gente está vivendo. Sabe que você está me falando um negócio, eu fico pensando assim, a gente quando dá aula de Antigo Testamento, Novo Testamento, faz uma análise do período intertestamentário para fazer a análise de Gálatas 4:4, que Paulo diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Né? A plenitude do tempo, se a gente pensasse talvez em termos tecnológicos, seria hoje. Tempo melhor para Jesus vir por rede social, para propagar o evangelho, não haveria que não fosse hoje. Mas, obviamente, que no conselho de Deus, no entendimento de Deus, na vontade de Deus, o momento certo foi aquele, assim como o momento certo da reforma protestante não poderia ser hoje, foi aquele, porque parece que esses marcos também históricos, na história da igreja, com relação à doutrina, com relação à teologia, com relação à eclesiologia, eles acontecem no tempo em que Deus estabelece, porque ali há uma possibilidade, ali há um momento de mudança. Porque se fosse hoje em dia, com a relativização que a coisa isso era esvaziado de sentido totalmente. Tenho certeza que uma quantidade enorme de pastores ia se levantar contra Jesus. Pô, na lata, exatamente. Porque a proposta de Jesus, em todos os textos, né, e o Evangelho de João, para mim, é a cereja do bolo, ela é totalmente transcendente. Né? É totalmente transcendente. É sempre apontando, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Sempre apontando para isso. E por quê? Porque o homem está morto e por estar morto, né, é filho do diabo, né? Escravo do pecado. Jesus chama os fariseus, né? Vocês são filhos do diabo, cara. Imagina se fosse hoje. Não é verdade? Olha que coisa ofensiva, né? Ele estava cancelado. Rapidinho ele ia ser cancelado. Caramba, que situação, né? E engraçado que você tocou nesse ponto. Isso tem um outro livro você sempre fala de livro, né? Hoje você não falou, eu falei o outro. Vou falar aqui, ó, tô com um aqui. Então fala você primeiro, depois eu falo. Não, pô, eu vou falar isso aqui no tópico 4, pode falar aí. Então tá bom. Tem um livro da Vida Nova que fala sobre cultura, que é muito legal. Eu não estou com ele aqui para mostrar, mas eu posso também colocar aqui embaixo do vídeo depois no canal, para quem quiser conhecer o livro. E ele fala, o título do livro é Contextualização, que ele vai mostrar a diferença entre contextualização da mensagem e mundanização da mensagem. Tem até um vídeo também muito bom do Ronaldo Lidório, que eu também vou colocar aqui embaixo, onde ele fala da mesma questão, do perigo da igreja, em vez de contextualizar, ela mundanizar. Então, o que acontece?
as lideranças, os pregadores, os professores, com medo do cancelamento, com medo do linchamento e com medo, não querendo ser politicamente incorretos, eles vão tirando da mensagem, né, essas coisas que você está falando, a questão do diabo, né, do pecado, da corrupção. É ofensivo. É ofensivo. Aí o evangelho vai ficando uma coisa meio que clínica psicológica. Eu não sei quem é que cita, Leclerc. Eu tenho um trabalho que ele diz que hoje, num dos trabalhos que eu escrevi, eu faço uma citação, que ele diz que hoje se prega um evangelho sem pecado para um Cristo sem cruz. Isso, Paulo Romero. Paulo Romero? Paulo Romero. Um falso Cristo, um falso céu, uma falsa salvação, uma falsa vida eterna. É verdade. Paulo Romero. Não, e aí você está falando desse ponto, olha como esse discurso é agressivo. E aí é o que Paulo vai falar sobre anulação da cruz. Vocês não podem anular a cruz, pô. É um evangelho sem cruz. Né? Porque a cruz, como você falou da plenitude dos tempos, para a cruz converge toda essa doutrina. Por que tem cruz? Porque tem depravação, tem domínio do pecado, sim, tem o dedo do diabo, tem que haver, então, uma redenção. Então, se não tem nada disso, não precisava de cruz. Exatamente. Exatamente. Mas se você falar isso hoje em dia, não pega, não. E se você começar muito com esse discurso, é óbvio que o que a gente está dizendo aqui não é aquela teologia que bota o diabo no centro do púlpito. Agora, também não é aquela teologia água com açúcar que propõe que o diabo é a força negativa ou é essa estrutura mental e social. Diga-se de passagem, né? Essa teologia da libertação versão protestante, ela propõe isso, né? Que o diabo... É a miséria, é o desequilíbrio social. É o desequilíbrio social e por aí vai, né? Perde o seu teor, a gente tem os extremos, né? A gente tem as comunidades de fé que se recusam a ter um papel cidadão relevante que contribua para a mudança social, e, por outro lado, tem as comunidades de fé que dizem que a injustiça social é a miséria, é o desequilíbrio, então é o demônio. Quer dizer, é uma esquizofrenia religiosa. São os dois lados da mesma moeda podre, né? Aquela que tira a força e a verdade do texto bíblico. Exatamente. Inclusive, eu vi um programa essa semana passada, aqui num desses canais aqui da Cabo, né, o cara falando de um projeto onde eles trabalham para construir casas que sejam sólidas, consistentes, de altíssima qualidade e por um preço justo, que as pessoas possam comprar, um lucro justo. Eu falei assim, pô, mais reformado do que isso, mais protestante do que isso, mais calvinista do que isso, impossível, né? Porque é exatamente o impacto da fé cristã, né? Uma sociedade moderna, sustentável, colaborativa e abençoada com justiça, né? Preço justo, trabalho justo. Era a proposta da reforma. Achei a citação aqui, ó. Uma citação de Os Guinness. Diz assim, deixa eu ver qual é aqui o livro, tá aqui, ó. Mas para os cristãos, o impacto mais importante do marketing messiânico é sempre a mensagem em si mesma, uma vez que o marketing passa a dominar, a preocupação não está em achar um público para ouvir sua mensagem, mas uma mensagem para seu público. E ele diz assim, o marketing messiânico está levando o evangelicalismo contemporâneo perigosamente próximo ao liberalismo, criticado anteriormente por Richard Niebuhr, como um Deus sem ira, trazendo homens sem pecado a um reino sem julgamento através das ministrações de um Cristo sem uma cruz. Ah, legal.
É diferente da citação do Paulo Romero, mas é na mesma pegada. É na mesma pegada. Bom, quarto aspecto, então, quarto ponto, é que o domínio do pecado é universal. Ele não é da universal, não. Ele é universal. Opa! Todos os homens estão debaixo do seu poder, por conseguinte, ninguém é justo, nem um só. Legal. Isso aqui é interessante, Leclerc, por quê? Porque quando a gente fala de culpa herdada e corrupção herdada, ou seja, que o domínio do pecado ele é transmitido a toda geração humana por causa do pecado de Adão, tem muita gente que, estudante de teologia, diz que não aceitam esse negócio, porque ele não tem nada a ver com o erro do outro, né? Absurdo, é absurdo. Geralmente eu mando ler esse livro aqui, eu já falei sobre ele, e ele tem um novo nome agora, né? Isso, chega ele mais para sua esquerda aí um pouquinho. Isso. Tá. A solidariedade da raça, o homem em Adão e em Cristo. Legal. Ou seja, o Russell Shedd, ele propõe aqui, nesse livro, conceitos de solidariedade humana no Antigo Testamento. Então, ele fala sobre o aspecto do prolongamento pessoal do grupo, as implicações da extensão coletiva do castigo e na bênção. Então, ele diz que o conceito, tanto no Antigo e Novo Testamento, é de uma pessoa coletiva. Então, quando o indivíduo comete um erro, seus descendentes, um erro ou um acerto, seus descendentes recebem o mérito desse acerto ou o ônus desse erro. Então, por exemplo, ele cita lá no caso de Acã, que furtou aquela capa babilônica com algumas moedas lá da cidade de Jericó, né, introduzindo a coisa maldita, anátema, no arraial de Israel, e Israel perdendo a batalha para Ai no momento seguinte. Verdade. O texto lá diz que Acã ele foi morto apedrejado com toda a sua família. A implicação da responsabilidade de todo o clã familiar. Então existe esse livro é a tese, se eu não me engano, é a tese de doutorado dele, né, do Dr. Russell Shedd, quando ele lançou há muito tempo, e fala sobre esse conceito de que a solidariedade, não no sentido como as pessoas entendem, solidário porque é amigo, esse livro aí novo, exatamente. Não porque o homem é amigo, mas porque ele é solidário nas decisões do outro. É como você tem uma conta conjunta, está lá, solidário e ou. Se você der um cheque sem fundo, pega lá outra pessoa que tem a conta com você. Ambos pagam pelo erro de um. Isso, essa capa aí que eu projetei é a capa nova, das edições de Vida Nova, né? O Homem em Comunidade. Isso, o livro foi atualizado, né, para poder o pessoal poder, né? O pessoal poder ter um olhar até mais contemporâneo, né? Porque fazer uma contemporânea. O próprio nome Solidariedade da Raça já é confuso, né? Exatamente. O tempo que a gente vive. Exatamente. Você precisa fazer uma explicação do texto, do título, para a pessoa poder entender a relevância do livro. É isso mesmo. Isso é comum, né, na literatura. É o que eu falei antes sobre contextualização. Não tem a ver com mudança do livro, né? As próprias versões bíblicas, as traduções, elas também têm esse objetivo, atualizar, contextualizar a linguagem, mantendo a mensagem original. Exatamente. Bom, quinto ponto, a gente tem aí os homens sendo deixados em seu estado de morte. Sendo deixados em seu estado de morte, ou seja, nessa condição, são incapazes por si mesmos de se arrepender, de crer no Evangelho ou de vir a Cristo. Não têm poder em si mesmos para mudar sua natureza ou preparar-se para a salvação. Jeremias 13:23 fala lá da cor das manchas do leopardo, né? Pode o leopardo mudar as manchas da sua pele? O etíope pode mudar a cor da sua pele?
não tem essa possibilidade. O homem carece de uma ação externa. Lázaro estava morto, ao quarto dia ele carecia de uma ação externa. Ele não tinha como primeiro crer, para tomar uma atitude de crer para poder se levantar. Ele precisava ter sido levantado por um poder externo para que dali ele saísse e tomasse a sua vida. Estava morto mesmo. É uma prefiguração, é uma simbologia da obra que Deus realiza. Ele tira o homem da condição de morto espiritualmente e lhe dá nova vida. Olha como essa explicação é importante, né? Tem até uma música famosa evangélica aí que os crentes cantam na igreja, como se eles fossem Lázaro, né? Pedindo para Jesus tirar a pedra. Quer dizer, se o cara se sente na condição de Lázaro ainda, então ele não nasceu de novo, né? Ele está morto. Então ele não deveria nem estar cantando a música, porque ele não tem essa consciência. Exatamente. É uma mensagem confusa. Se ele já foi ressuscitado dali, ele já está andando. Vai cantar outra coisa, pô. Canta outra coisa, né? Canta... Rapaz, nesse ponto, né, cara, a gente tem que dar a mão à palmatória, como dizia minha avó, e reconhecer a sublimidade do cantor cristão, da harpa cristã, das composições históricas que estão o tempo todo apontando para a transcendência. Tem até aquele hino da harpa, que ele é tão radical nesse conceito que ele diz o seguinte: passarinhos e belas flores querem tirar o meu foco, querem me distrair. Quer dizer, o cara não quer se deixar levar nem pela beleza da vida natural para que ele não perca o olhar sublime, ou então a canção que fala sobre a luta, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Então o cara não está mais preocupado com essa vida, né? Ele já entende, né? Foi na cruz onde eu vi os meus pecados. Ele entende o que aconteceu, ele só olha para frente agora. Exato. E é exatamente isso, cara. Não tem o que tirar nem pôr. Não tem o que tirar nem pôr. Agora, eu costumo dizer, Leclerc, para o pessoal que não existe essa possibilidade de licença poética dentro da música cristã. Sobretudo congregacional, porque se o cara faz um negócio para vender disco, como tem por aí, vender música e tudo mais, tudo bem, não está tudo bem, obviamente, mas a gente sabe que vai. Agora, aí é você pegar uma melodia, porque olha só, o pressuposto é o seguinte: o indivíduo que compra um negócio desse, ele está comprando pelo conjunto da obra para ele, né? Aquilo tem algum valor para ele. Agora, no contexto da igreja, você pegar uma música dessas e você cantar porque é bonito, porque a melodia é inspiradora, porque a letra ela leva você a pensar, ela leva você a chorar e tudo mais. E colocar na conta da licença poética, eu digo sempre para o pessoal, meus irmãos, não existe licença poética para a música cristã. Aonde a licença poética fere a doutrina, você joga ela fora. Sabe por quê? Porque tem o caráter pedagógico da música. Exatamente. Ou então... Você está exaltando o Criador. Isso. Ou você joga ela fora, porque ela não pode ser cantada, ela não serve. Ou você troca, ou você muda. Ou você muda, ou você, no mínimo, explica. Explica. Gente, nós vamos cantar aqui essa música. Essa música tem... A maior parte dela, né? A maior parte dessa música, ela tem sentido, etc. e tal, mas tem coisa que simplesmente não dá para falar aqui, não dá para cantar. A gente vai cantar essa música aqui que diz que és Deus de perto e não de longe. É bonito, a gente entende o que o cara está dizendo, mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e de longe. E de longe. A gente vai cantar essa música aqui também, né, que diz: eu não te adoro pelo que tu é, pelo que tu faz,
mas te adoro pelo que tu és. A gente entende o que o cara está dizendo, mas nós adoramos a Deus pelo que ele é e pelas suas obras. Então, exatamente. Se você não troca, pelo menos você dá uma corrigida, né? Você, dá uma corrigida. Você canta, mas canta lúcido, pô. É isso aí. Lúcido. É isso aí. Agora, tem coisa que não dá, né, Luiz? Não, tem coisa que não dá. Que é incantável, né? Por exemplo, na unção imbatível serei. É impossível. Não tem como, não tem como. Não tem como cantar. Não tem como você dizer que ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, todo mundo é igual, ninguém explica Deus. Se eu sou alguém que entrei naquele dia na igreja à procura de resposta para a minha vida, acabou. Eu saio daquele lugar na mesma hora. Dou um tiro na cabeça. Se aqui ninguém pode me explicar nada sobre isso, eu vou embora. Exatamente. Né? E olha como é engraçado, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, obviamente de forma geral, né? Mas ele fala que o que torna o homem desconectado do Criador é essa capacidade que ele tem de transformar mentira em verdade, né? E as músicas evangélicas estão fazendo isso, cara, transformando mentiras em verdade. Aí parece o quê? Quando o cara diz assim, ninguém explica Deus, parece uma coisa humilde, né? Parece piedosa. Parece piedosa, tá vendo? Ninguém sabe dizer. Pô, mas e a revelação? E a escritura? Exato. E a autoexplicação? E a autoexplicação? Ora, a gente não fala daquilo que... Ninguém está especulando acerca de Deus. O que se fala e que se deve falar é aquilo que Deus explicou acerca de si mesmo, poxa. Se ninguém explica Deus, então nem a Bíblia serve mais como referência para nós. Ela não tem mais. Essa e tantas outras. Essa aí, meu amigo, como é que é? Só no sapatinho? Não, como é que é? Preto no branco, né? Pois é, cara. E eu me lembro. Eu achei que a letra foi muito infeliz. Eu me lembro que quando a gente falava sobre esses assuntos, né, na sala, ou na própria relação com os músicos, né, com os ministros, a dificuldade que as pessoas têm, mas aí a gente não vai cantar mais nada, mas aí você torna, tudo é complexo, tudo é, pra quê? Aí vem aquela frase, né, Luiz? O evangelho é simples. É simples, hein? E nessa simplicidade vil, vai desmontando a fé dos irmãos, né? Agora, o moralismo não pode sair, né? Você pode cantar tudo errado, mas tem que andar ali na cartilha religiosa. É exatamente o que aconteceu no tempo de Jesus, lá dos fariseus, né? Dos saduceus, dos religiosos do seu tempo. É verdade. Eu quero ver, Luiz, quero ver você avançar. Não, vou avançar agora. Nós vamos concluir isso aqui agora, porque são considerações, né? Legal. Então, avança aí. Então, vamos ver aqui assim, o livre-arbítrio ou habilidade humana contrastado com a inabilidade total ou depravação total. Então, o conceito arminiano de livre-arbítrio ou habilidade humana com o conceito reformado, calvinista, como queiram, de inabilidade total ou depravação total. Então, o arminianismo ele diz o seguinte: embora a natureza humana tenha sido seriamente afetada pelo pecado, o homem não ficou reduzido a um estado de incapacidade total. Isso que propõe o arminianismo. Certo. Deus graciosamente capacita todo e qualquer pecador a arrepender-se e crer, mas o faz sem interferir na liberdade do homem. Porque todo pecador possui uma vontade livre, isto é, livre-arbítrio. Seu destino eterno depende do modo como ele usa esse livre-arbítrio. A liberdade do homem consiste em sua habilidade de escolher entre o bem e o mal em assuntos espirituais. Então, o arminianismo, ele não compartilha da ideia de uma depravação total. Ou seja, há um aspecto da mente humana que ficou livre para arbitrar, para escolher no que diz respeito aos assuntos espirituais. Agora, isso é extremamente contrário às escrituras, né? Primeiro que a gente já viu que o conceito de livre-arbítrio, a gente já falou sobre isso alguns vídeos antes, ele é mais complexo do que
se entende do que parece, né? Porque todo mundo diz, livre-arbítrio, como se fosse escolher entre uma jujuba e um amendoim, né? A capacidade de fazer escolhas não é isso. É igual os caras falando de cepa, essa nova cepa do vírus, parece até que todo mundo agora virou bioquímico. Fala com a facilidade. Né? Com a facilidade, né? E se o homem é escravo do pecado, como é que existe esse termo livre-arbítrio? Vai ter que rasgar os textos, né? Vai ter que rasgar os textos bíblicos. Logo, o homem é escravo, ele não é livre. Todas as escolhas que ele faz estão tendenciosamente maculadas pelo pecado. Ele não faz escolhas livres, né? Então, sua vontade, né, em suma, sua vontade não está escravizada pela sua natureza pecaminosa. Vai ter que rasgar o texto lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Começa, exatamente. Rasga o texto todo, arranca tudo. Né? Então, o pecador tem o poder de cooperar com o Espírito de Deus e ser regenerado, ou seja, Deus e ele são os agentes dessa regeneração, que a gente vai chamar de sinergia, né? E ser regenerado, ou mesmo de resistir à graça de Deus e perecer. Então, ele tem esse poder de anuir com a obra de Deus ou de resistir à obra de Deus. Ele coopera com Deus, né? Os dois juntos cooperam para a redenção. Para a redenção. Esse morto, no arminianismo, esse morto nos seus delitos e pecados é o morto mais vivo que eu já vi. Porque ele é capaz de colaborar com a sua regeneração e ele é um morto capaz de resistir para não ressurgir. Caramba, cara. Você entendeu? Dizer, e a fé é gerada por ele mesmo, né? Porque, como nós falamos sobre... A fé é dele. Como nós falamos sobre Moisés anteriormente, a sarça é o divisor de águas, é o momento em que Deus deposita em Moisés a fé necessária para avançar. Sem aquele encontro transcendente, ou sem o encontro de Abraão com Deus lá, transcendente, não tem fé, pô. É Deus que desperta a fé. Mas nesse caso aqui, como você está explicando muito bem, a fé é do homem, né? Não é de Deus. A fé é do homem. O pecador perdido precisa da assistência do Espírito Santo, mas não precisa ser regenerado pelo Espírito antes de poder crer. Então dá para cantar. Não, ele é uma espécie de miojo, né? O morto nos seus delitos e pecados no arminianismo é uma espécie de miojo. Ele só precisa da água quente. Dá até para cantar já dá para cantar no culto aquela música, aquele hino do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que comer o pão. Eu tô falando assim, eu espero que os irmãos... Ou então a outra música, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não, a gente está falando assim, mas eu espero que os irmãos que pensam teologicamente dessa forma não se sintam ofendidos. Não. Mas as ideias que vão surgindo, porque é isso. Olha só, ele precisa da assistência do Espírito, mas não da obra completa para ser regenerado. Logo, ele é uma massa pré-cozida. Ele já vem pré-pronto, é só você botar no forno por 15 minutos. Ou ele já é aquele macarrão que só precisa da água quente. Exatamente, né? Exatamente. Porque a fé é um ato deliberado do homem e precede o novo nascimento. A fé é o dom do homem para com Deus, para a sua salvação. Então, a fé é o dom do pecador a Deus, é a contribuição do homem para a salvação. Primeiro ele crê, né? Primeiro ele crê, depois ele é regenerado. Depois ele é regenerado. Então, se a gente fosse fazer a Ordus Salutis, né? Que é uma coisa que a gente pode falar futuramente, né? No finalzinho de tudo isso. Concordo, acho ótimo. Né? Na Ordus Salutis, o que você tem? Você tem fé e arrependimento precedendo a regeneração. Exatamente. E na teologia reformada, o contrário. Regeneração precede fé e arrependimento. O indivíduo não pode crer e se arrepender se ele não tiver tido uma obra do Espírito que lhe deu nova vida. Mas como é que você ouve a pregação o tempo todo? Você precisa se arrepender. Não é assim que os caras falam?
você precisa se arrepender para ter um encontro com Jesus. Mas que arrependimento é esse? É humano? Porque, na verdade, o arrependimento, né, ele tem a ver com lucidez, né? Tem a ver com conversão. Exato. Arrependei-vos, né, que é a pregação lá de João Batista. Ou seja, é a mesma palavra grega para metanoia, para transformar-vos, né? O arrependei-vos de João Batista é a mesma palavra usada em Romanos 12, transformar. É metanoia, ou seja, uma vez que agora você sabe, mude a sua maneira de pensar. Exatamente. É impossível o cara se arrepender antes, uma vez que o próprio Cristo, já que a turma está com raiva que a gente está rindo, né, e está se sentindo ofendida, mas o próprio Cristo, Jesus, vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então não é uma ação do homem, é uma ação do Espírito de Deus no homem. É uma ação do Espírito no homem, exatamente. O que propõe a teologia reformada, o chamado calvinismo? Propõe que, devido à queda, o homem é incapaz de, por si mesmo, crer de modo salvífico ou salvador no Evangelho. O pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Sua vontade não é livre, pois está escravizada à sua natureza má. Por isso, ele não irá e não poderá jamais escolher o bem e não o mal em assuntos espirituais. Então, o homem pecador, do ponto de vista da teologia reformada, ele pode desejar a religiosidade, uma religião, ele pode desejar um Deus, uma ideia de transcendência, mas ele não pode desejar verdadeiramente o bem espiritual em Cristo Jesus, se nele não for realizada uma obra do Espírito. Por conseguinte, é preciso mais do que simples assistência do Espírito para se trazer um pecador a Cristo. É preciso a regeneração pela qual o Espírito vivifica o pecador e lhe dá uma nova natureza. Exatamente. A fé não é algo que o homem dá, ou seja, contribui para a sua salvação, mas ela é própria parte do dom divino da salvação. Efésios 2, 8 a 10, né? Que a fé pela graça sois por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Exatamente. Que é o detalhe do texto. Exatamente. Para não dizer, eu tenho, o outro não tem. É orgulho, né? O gloriar-se tem a ver com orgulho, né? O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer: se eu tiver que sentir orgulho por alguma coisa, o único orgulho que eu tenho é da cruz. Exatamente. Bendita cruz, né? A cruz que é maldita, para os crentes virou bendita. É o nosso orgulho. É o nosso orgulho. Com certeza. Então, é o dom de Deus para o pecador e não o dom do pecador para Deus. Isso aí, é legal. Deus quem dá a fé, inclusive, para que o indivíduo seja salvo. Bom, então, esse é o artigo 3 dos remonstrantes sobre a incapacidade natural, né? Que fica definido, que ficou definido que o homem não tem a graça salvadora por si mesmo, nem pela energia do seu livre-arbítrio, né? No entanto, como ele, em estado de apostasia e pecado, não é capaz dele, por ele mesmo, pensar, desejar, nem mesmo fazer coisa alguma que seja realmente boa, tal como é a fé salvífica, mas que lhe é necessário nascer de novo de Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, e renovar o entendimento, inclinação ou vontade de todos os seus poderes para que possa entender, pensar, desejar e efetuar corretamente o que é verdadeiramente bom, de acordo com a palavra de Cristo em João 15,5. Separados de mim, nada podeis fazer. Aí eu abro aqui, Leclerc, você deve ter isso aí, conclusão e ponto para discussão. Que é a última cereja do bolo. Que eu digo o seguinte, o ponto de vista que alguém toma a respeito da salvação
será determinado em total escala pelo conceito que essa pessoa tem a respeito do pecado e de seus efeitos sobre a natureza humana. Ou seja, como você entende a antropologia e a amartiologia bíblica, ou seja, a doutrina do homem e a doutrina do pecado, é que você vai entender, é que você vai ter pavimentada essa perspectiva da depravação total do ser humano. Agora, isso vai impactar diretamente lá na frente na sua soteriologia, ou seja, na maneira como você vai enxergar a salvação. Por quê? Na hora do salute, exatamente. Porque se Deus, se o homem não foi corrompido em todas as suas faculdades e a sua mente pode voltar sozinho a Deus, logo, do ponto de vista do sistema, a lógica em dizer que a fé e o arrependimento precedem a regeneração. Mas do ponto de vista bíblico, essa afirmação, esse pressuposto está correto? Ou seja, há coerência interna, lógica, dentro do sistema. Mas vamos pegar o caso de Cornélio, lá no livro de Atos, né, que era um homem piedoso, que dava esmola. Então não haveria necessidade dele ouvir a pregação. Para quê? De ter um encontro com Cristo. Exatamente. Para que ele precisa ouvir o evangelho que é transformador? E quando Barnabé ouve falar que a turma em outras cidades, em outros lugares, principalmente em Antioquia, né, já se encontraram com Cristo, por que os apóstolos enviam ele para ensinar? Para que ensinar? Exato. E para que os levitas do Antigo Testamento? Exato. Que, ao contrário do que todo mundo pensa, não eram músicos, eram professores. Para que os levitas? Se não é necessário. Exatamente. E por que Josias não conseguiu adorar a Deus corretamente? Sim, mesmo cheio de boa vontade. Mesmo tendo determinado em seu coração ser fiel ao Senhor, ele adorava a lua, adorava as estrelas. Como? Até que Safã achou o livro da lei perdido na casa do Senhor. Leu para ele, o que o cara falou? Meu Deus, estamos fazendo tudo errado. Nós vamos morrer, exatamente. E por que Jonas não queria pregar em Nínive, se a pregação não tem efeito? Exatamente. Ele falou, não vou lá nada? E se eu for lá e os caras se converterem? Exato. E por que Jesus contava parábola? Para que ninguém entendesse? Para que não se convertesse? Quer dizer, a palavra de Deus... Pô, cara, tem alguma coisa errada com a nossa Bíblia, Luiz. Tem alguma coisa errada. Não é verdade? É verdade. Então, Leclerc... A pergunta que não quer calar, Luiz, outra. A pergunta que não quer calar é a seguinte. O que você vai falar na próxima aula? Na próxima aula. Depois da depravação. Depois dessa depravação toda, nós vamos falar sobre... Deixa eu abrir aqui... Doutrinas da Graça, nós vamos falar sobre a eleição incondicional. Caraca! Agora vai ter intervenção do STF, vai ter passeata, o nego vai derrubar até o canal da oficina agora. Nós vamos falar sobre isso, sobre a eleição incondicional. Deus escolhe com base em quê? De cara, eu digo assim, o arminianismo diz, com base na presciência, na fé preveniente, ou seja, na fé prevista. Deus olha e diz assim... Não dá o spoiler. Tá bom, deixa aqui.